Livro do profeta Jeremias, capítulos 31, 32 e 33. Esses capítulos são profecias de Jeremias acerca da restauração da nação de Israel e também da humanidade. Deus coloca a sua motivação no verso de número 3. Ele diz: com amor eterno te amei. A motivação de Deus é e sempre será o seu grande amor. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, é indescritível, é incalculável, é imensurável, um amor que fez com que Deus enviasse seu único filho Jesus para morrer em nosso lugar. O Senhor usa o profeta para dizer: não precisam chorar, ficar sem esperança. Creiam nas minhas palavras, creiam nas minhas promessas. Verso de número 16, reprima a voz do seu choro. O Senhor usando aqui uma representação para Raquel. Raquel chora seus filhos sem admitir consolação. Ela está representando essas mães que choram pelos filhos exilados. Mateus 2,18 também representa aquelas mães ali que choraram vendo seus filhos mortos nas mãos do rei Herodes. O Senhor está dizendo: há esperança, verso 17, há esperança. Que esta seja a pregação que possa sair dos nossos lábios. Há esperança para essa nação, há esperança para essa geração. Se nós nos humilharmos, nos rendermos ao Senhor, há esperança. Quem é a esperança para esse mundo perdido? Jesus é a esperança. E ele promete uma nova aliança, um novo concerto, verso de número 33, e eu colocarei a minha lei no interior. Eu vou escrever as minhas leis no coração de vocês. Aqui uma profecia falando da nova aliança, da aliança feita através do sangue de Jesus. Todo aquele que se rende ao senhorio de Cristo, ele não recebe tábuas de leis escritas, mas o Senhor imprime essas leis nos nossos corações. E nós nos submetemos aos princípios desse reino. E nós nos submetemos às leis desse reino invisível, mas que em breve se tornará também visível. No capítulo de número 32, o Senhor, mais uma vez, vai falar por meio de ilustração. E agora o Senhor vai dar uma garantia de que haverá essa restauração. Então a terra está sitiada, Jerusalém está toda cercada, Jerusalém está destruída, e o Senhor diz para Jeremias: olha, seu primo vai te procurar para te vender um campo, e você vai comprar esse campo. Então é um cenário de caos, é como se fosse uma loucura comprar uma terra naquele lugar que está totalmente invadido, destruído, e o Senhor diz para ele: compra essa terra, porque Jerusalém, essa nação, será restaurada. No verso de número 9, ele diz que comprou então do seu primo Ananel uma terra em Anatote, deu dinheiro, e o Senhor disse: agora você vai pegar documentos dessa terra e você vai colocar dentro de um vaso de barro, verso de número 14, para que possa conservar por muitos dias. Verso 15, porque assim diz o Senhor: ainda se comprarão casas e campos e vinhas nessa terra. Que palavra maravilhosa! Jesus, ele também fez a mesma coisa conosco. Jesus, ele nos comprou e o Senhor nos deu uma garantia de que ele voltará. E qual é a garantia que nós temos? Nós temos dentro de nós, vasos de barro, uma garantia de que ele foi, mas que ele vai voltar. Qual é essa garantia? Qual é esse tesouro dentro desse vaso de barro? O Espírito Santo. Efésios, no capítulo de número 1, versos 13 e 14, mostra que nós estamos penhurados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo morando dentro de nós é a garantia de que nós também seremos para sempre restaurados pelo Senhor. Capítulo de número 33,
o Senhor fala com Jeremias para ele continuar clamando. Ele está preso ainda por Zedequias, mas o Senhor diz para ele: clama, eu vou te responder. Eu vou te anunciar coisas grandes que você ainda não tem conhecimento delas. O Senhor está exortando Jeremias e exortando a nós, igreja do Senhor. É um pai dizendo: conversa mais comigo, fale mais comigo, se relacione mais comigo. Como alguém pode dizer que ama o outro se não se relaciona com ele? A maior demonstração de amor de um servo é aproximar-se de Deus, é orar, conversar, estreitar um relacionamento e, através da oração, receberemos revelações maravilhosas. O Senhor diz para ele que todas as coisas serão restauradas, verso de número 4, tudo que foi destruído será restaurado. Verso de número 10 e 11, a alegria também vai voltar. E o Senhor promete um rei justo, um reino de justiça, versos 14 a 16. E ele está aqui falando acerca do Rei eterno, Jesus. Na sua primeira vinda, ele estabeleceu o seu reino invisível, imprimiu suas leis nos nossos corações, mas muito em breve todo olho o verá. Esse reino que hoje é invisível se tornará um reino visível. E, verso de número 17, a garantia é: nunca faltará a Davi varão que se assente sobre o trono da casa de Israel. O Senhor estava lembrando aqui a promessa que ele fez à nação através de Davi. Não faltará nenhum rei no trono, na casa de Israel. E é claro que o Senhor estava dizendo aqui desse rei maravilhoso e eterno, Jesus, que reinará para todo sempre. Livro do profeta Jeremias, capítulos 34, 35 e 36. O capítulo 34 é uma profecia que acontece por volta de 587, quando Jerusalém estava cercada por Nabucodonosor e ainda não havia acontecido a terceira invasão, que seria a destruição. E o rei Zedequias, ele então tem um falso arrependimento. Assim como a lei exigia que ao fim dos 7 anos, todos os escravos, todos aqueles que serviam, os seus senhores deveriam libertá-los. Então, ele liberta esses escravos, querendo fazer uma barganha com Deus, mas não houve verdadeiramente um arrependimento. E aí, temporariamente, o cerco se desfez e ele então mandou que voltassem com todos os escravos. Isso causou ira no coração de Deus. O Senhor então manda o profeta Jeremias dizer para eles: olha, vocês mudaram a minha lei, vocês profanaram o meu santo nome. Eu havia dito na aliança que eu fiz com os pais de vocês, quando eu os tirei da terra do Egito, verso de número 14, que ao fim de cada 7 anos todos os escravos deveriam ser libertos, e vocês, verso 16, mudaram isso, profanaram. Então, verso 18, entregarei os homens que transpassaram o meu concerto, que não confirmaram as palavras da minha aliança. Verso de número 20, entregá-los-ei, digo, nas mãos dos seus inimigos. O Senhor, então, fala mais uma vez, verso de número 22, que a cidade seria invadida, queimada e que eles seriam mais uma vez levados para serem escravos, um terceiro grupo para Babilônia. No capítulo de número 35, o Senhor usa uma ilustração para fazer uma comparação sobre a fidelidade da nação. Deus pede que Jeremias procure os recabitas. Os recabitas eram uma tribo nômade, que eram descendentes de Jonadab, e eles, há 200 anos, receberam uma lei, um princípio de Jonadab, dizendo para eles não beberem vinho, para eles não edificarem casas, não semear nenhuma semente, nenhuma vinha, não possuir nada. E eles então permaneciam fiéis. E Deus manda que Jeremias procure os recabitas para fazer um teste nessa fidelidade.
E o Jeremias, então, leva vinho para eles, e eles disseram, não, nós não podemos, verso de número 6, nós não podemos beber vinho. Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou dizendo, nunca beberemos vinhos, nem vós, nem os vossos filhos. O Senhor, então, através desse teste de fidelidade, o Senhor diz para a nação de Israel, olha, verso de número 14, eles foram fiéis às palavras de Jonadab, foram fiéis ao princípio de um homem, e vocês não estão sendo fiéis aos meus princípios, às minhas leis que são eternas. As leis deles são temporárias, mas as minhas são eternas. Eles guardaram, verso 16, o mandamento do pai deles, por isso eles serão recompensados e vocês serão punidos. Quantas pessoas têm muito mais facilidade de guardar leis humanas, rituais, estatutos internos de suas igrejas, têm muito mais facilidade de se renderem e guardarem princípios humanos do que as leis de Deus. Há pessoas que guardam alguns princípios que ele nem sabe explicar. Por exemplo, não comer carne santificar durante um outro período do ano e depois se entregam às paixões, se entregam aos prazeres carnais e acham que fazendo isso estará agradando a Deus. Importa muito mais agradar a Deus do que aos homens. As leis do Senhor são sempre superiores. No capítulo 36, Deus pede que Jeremias escreva as palavras do Senhor num rolo, hoje seria um livro, e tudo que Deus falou para Jeremias acerca de Jerusalém, e aqui vai se passar no começo do cerco de Jerusalém, antes da primeira invasão, ele escreve tudo isso num rolo, e ele pede para Baruque, que era o seu secretário, já que ele estava preso, para que ele fosse à casa do Senhor e lesse diante de todo o povo as palavras daquele livro. E quando os príncipes fizeram o rei saber sobre aquelas palavras, o rei Joaquim, verso de número 23, ele pega aquele rolo e joga no fogo, achando que queimar a palavra do Senhor estaria colocando um fim naquelas profecias. Quantas pessoas hoje têm odiado a palavra de Deus, esse livro escrito, a Bíblia, a palavra de Deus. Rasgam, queimam, proíbem, assim como aconteceu por várias vezes na história da humanidade, no período da Inquisição e hoje, em pleno século XXI. Artistas, progressistas estão queimando, rasgando a Bíblia, mas não podem rasgar a palavra de Deus. Eles conseguem rasgar o livro físico, mas não conseguem destruir a palavra de Deus. Mateus capítulo 24 diz que passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor jamais passarão. Rasgar o livro porque odeiam o que está escrito nele não vai tirar o juízo de Deus sobre estas pessoas. Muito pelo contrário, estas pessoas estão escarnecendo, estão zombando da Bíblia Sagrada. Eles zombam e nós não podemos aconselhar, nós não podemos falar que somos chamados de homofóbicos, transfóbicos e isso é considerado um crime. Mas, por outro lado, estas pessoas irreverentes rasgam a Bíblia, fazem deboche, mas a justiça, entre aspas, desta nação entende que isso é liberdade de expressão. Gálatas capítulo 6, verso 7. Não se engane, de Deus ninguém se zomba. Aquilo que o homem plantar, isso também ele colherá. Livro do profeta Jeremias, capítulos 37, 38, 39 e 40. Capítulo 37, as profecias de Jeremias, aqui no 37, vão se passar naquele período ali anterior à terceira invasão, quando Jerusalém seria destruída. Jeremias, então, diz para o povo, para o exército, para o rei, gente, a melhor opção é que vocês se rendam à Babilônia. Não adianta pelejar, não adianta guerrear, já está determinado. Vocês não se arrependeram, então a melhor opção é se render. Por causa disso, eles acusaram Jeremias falsamente de ser um desertor, alguém que estava do lado da Babilônia
e contra Israel. E ele foi preso e depois o rei manda trazê-lo para uma prisão mais próxima do palácio, dizendo: eu quero ouvir uma palavra do Senhor. E, na verdade, o rei não queria ouvir a palavra do Senhor para obedecer. Ele queria uma palavra de consolo, de estímulo, alguma palavra que Deus dissesse que estava voltando atrás e que não haveria destruição, mas Jeremias foi sincero, verdadeiro, e por causa disso foi preso. E a pergunta dele no verso 18: qual foi o meu pecado? Qual foi o meu crime? Por que é que eu estou sendo preso? Por que é que Jeremias estava sendo açoitado, estava trancafiado? Simplesmente porque falou a verdade. Quantas pessoas, assim como o rei Zedequias, ficam atrás dos profetas ou vão à igreja e querem ouvir uma palavra, mas não uma palavra do Senhor. Querem ouvir uma palavra de bênção, de consolo, de conforto, uma palavra que não toque em seus pecados de estimação, mas quando escuta uma pregação, uma palavra bíblica confrontando os seus pecados, essas mesmas pessoas se revoltam, se levantam e dizem: não, esse discurso aí é discurso de ódio, nós não queremos ouvir esse tipo de pregação, não nos julgue e não fale dos meus pecados. Querem ir à igreja para terem seus egos massageados, mas não querem obedecer à palavra do Senhor. No capítulo 38, Jeremias novamente é trocado de prisão e ele agora é jogado em um calabouço, sem água, com muita lama. E, verso de número 7, um etíope chamado Ebed-Meleque se compadece de Jeremias e ele então intercede por ele. E pede que ele seja tirado do meio dessa lama, para que ele não morra ali. E ele então recebe a autorização, Jeremias é tirado desse calabouço e depois esse etíope, Ebed-Meleque, ele será recompensado pelo Senhor. Por quê? Porque ele enfrentou tudo, ele enfrentou todos para ficar do lado do que é certo. Quantas pessoas não se posicionam diante da família, diante dos amigos, nas redes sociais, não se posicionam do lado do que é certo, com medo de serem punidos, de serem cancelados e ficam neutros. Deus pune os neutros. A Bíblia diz no livro do Apocalipse que ou sejamos frios ou sejamos quentes. O morno, aquele que não se posiciona, ele não é abençoado por Deus. O papel da igreja é se posicionar diante daquilo que é certo. Ainda que tenhamos oposição, precisamos ter convicção que o papel da igreja é ser sal, é ser luz, é brilhar em meio às trevas. Capítulo 39, tudo que Jeremias profetizou vai se cumprir. Versículo 28 do capítulo 38 diz que ele estava lá quando Jerusalém foi tomada. No livro das Lamentações, nós veremos isso com mais detalhes. Então, no 39, veio Nabucodonosor e tomou Jerusalém. Verso 7, assim como Deus havia dito, pegou o rei, levou o cativeiro e arrancou seus olhos, queimaram a casa do rei, derrubaram os muros de Jerusalém. Verso 10, deixaram os pobres na terra de Judá. Tudo que Deus havia dito se cumpriu. Esta é a maior evidência de que o profeta realmente está sendo usado por Deus, quando as suas profecias se cumprem. E os pobres ficaram, então, em Jerusalém, esse remanescente. Havia uma cultura que esses reinos poderosos, quando eles invadiam uma terra, eles deixavam os pobres encarregados de governar a cidade e esses acabavam ficando agradecidos aos conquistadores. E porque eles receberiam uma ajuda, como diz o texto, que eles receberam vinhas e terras para cuidar, eles então ficaram agradecidos e nunca iriam se rebelar contra aquele imperador, contra aquele rei impostor. Então, ainda hoje, essa estratégia continua funcionando. Quando se dá migalhas para as pessoas, quando os pobres recebem o favor do rei, eles acabam ficando ainda agradecidos
por receber as suas migalhas. Jeremias foi poupado como o Senhor disse que faria, que iria poupá-lo, que iria livrá-lo. Ele foi abençoado por Deus e não foi levado para o cativeiro. E, verso 16, Ebed-Meleque também recebeu a sua recompensa, porque ficou do lado certo. Sejamos justos, ainda que não tenhamos recompensa na terra, mas seremos recompensados pelo Senhor. Fiquemos sempre do lado daquilo que é certo. Este é o papel da igreja. Capítulo 40, o rei coloca um homem por nome Gedalias para governar esse restante que ficou em Jerusalém, e o local de governo não seria mais Jerusalém, porque ela estava destruída. Então, o governo ficou em Mispa. E Jeremias, então, recebe uma oferta para que ele vá para a Babilônia, para que ele seja honrado na Babilônia. Mas ele prefere ficar junto com os pobres, com os exilados. Verso 2, até o capitão da guarda da Babilônia entendeu que o que estava acontecendo era o próprio Deus que estava permitindo uma vitória temporária da Babilônia sobre Jerusalém. E até um ímpio reconheceu que aquilo era cumprimento das profecias. Jeremias recusa a oferta e, em outras palavras, ele estava dizendo: a minha chamada é inegociável. Ele sabia que teria mais conforto, que seria mais honrado estando lá na Babilônia, mas o Senhor o havia chamado para ministrar em Jerusalém. Até uma segunda ordem, ele ficaria debaixo da sua chamada inegociável. Quantas pessoas estão negociando seus ministérios, suas chamadas, sua salvação por causa de ofertas, de conforto, de regalias? Mas sejamos fiéis, mesmo diante de tantas oposições, porque fiel é aquele que nos chamou.